Gente, se estão de acordo com a gravação. Então tá, gente. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito da produção de frangos de corte e da produção de galinhas de postura, tá? Na verdade, gente, isso que eu vou falar para vocês, assim, se eu fosse falar de uma maneira, né, que eu pudesse entrar com todos os detalhes referentes à produção, né, a gente gastaria aí pelo menos umas 40 a 50 horas de disciplina, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês, assim, de uma forma geral, tá? Primeiro, eu vou passar de uma forma geral como que é produzido um frango de corte, para que vocês possam ter pelo menos uma noção a respeito disso. E depois eu vou entrar na parte de como que é produzido uma galinha de postura e discutir sobre os principais sistemas de produção que a gente tem hoje em dia, tá? Então, na verdade, é uma pincelada em cima do sistema de produção de frangos de corte, de galinhas de postura, para dar pelo menos uma visão geral a respeito desses sistemas para vocês, tá? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Apresentou para vocês aí direitinho? Sim, professor. Sim? Tá ok. Eu vou começar falando primeiro para vocês, gente, a respeito da produção de frangos de corte, tá? Quando a gente fala de frangos de corte, hoje em dia no Brasil, Amanda, deixa eu... No Brasil não, né? Na verdade, no mundo inteiro. Quando a gente fala em produção de frangos de corte, nós temos algumas características que são comuns para esse frango de corte moderno que a gente consome, né, lá nas nossas casas que a gente compra nos supermercados. Entre as características que nós temos desse frango moderno é que são animais de abate precoce, tá? Quanto tempo nós demoramos para abater um frango de corte atualmente? Então, atualmente, os frangos eles são abatidos de acordo com o peso, tá? Nós temos diferentes tipos de produtos no mercado. Nós temos o produto que nós chamamos de galeto, tá? O galeto é normalmente material de exportação. Quem compra o nosso galeto é muitos países do Oriente Médio, eles consomem muita questão do galeto. O galeto ele é abatido com 28 dias, pesando aproximadamente 1,5 kg, 1,6 kg. Nós temos os animais pesados, tá? Que é o frango de corte que nós temos o hábito de consumir, né, aqui no Brasil. E esse animal pesado ele é abatido com mais ou menos 2,9 kg, 3 quilos, com aproximadamente entre 42 a 45 dias de criação. Outra característica, e nós temos mais um produto ainda aqui no Brasil, que é um produto sazonal, né, que é a ave festiva. Então, vocês já devem ter chegado no supermercado e observado que muitas vezes, na época de Natal, a gente encontra lá o Chester da Perdigão, a Fiesta da Sadia, né? Então, na verdade, essas aves, que a gente chama de ave festiva, nada mais é do que um frango de corte que foi abatido tardiamente, né? Até um tempo atrás, até há vários anos atrás, a Perdigão ela tinha uma genética de frango específico que era para produzir o Chester. Mas já há um bom tempo, né, o Chester ele é produzido da mesma maneira que se produz o frango de corte convencional. A única diferença é que eu trabalho lá, por exemplo, com 16 aves por metro quadrado. Quando chega a 42 dias, eu tiro metade do lote, e a outra metade eu levo até 56 dias de criação, tá? Então, aquela ave festiva que a gente compra na época de Natal, de Ano Novo, aquela ave temperada, é um frango abatido tardio para que ele possa ganhar uma maior quantidade de peso, tá? É um frango que tem um maior rendimento, né, muscular, tem uma carcaça maior. Em contrapartida, quanto mais velha vai ficando a ave, pior vai ficando a conversão alimentar dela, né? Então, é um frango que também é mais caro para se produzir. Uma outra característica que a gente tem nos frangos de corte moderno, gente, é que são animais de alto rendimento de carcaça,
tá? Alguém tem noção de quanto que é o rendimento de carcaça de um frango de corte? Vocês sabem o que nós consideramos carcaça dentro da produção animal? Alguém sabe? Converse comigo, gente. Me deixa sozinha, não. Não, professora. Isso, nem se for falar pra falar, não, tá, viu? Tá bom. Só pra eu saber que vocês estão aí. Na verdade, gente, dentro da produção animal, nós consideramos como carcaça um animal, no caso das aves, né? É a ave depenada, se for no caso de um bovino, né? De um suíno, é um animal que já foi retirada a pele, o couro, né? Sem vísceras, todas as vísceras elas são retiradas, então o animal ele foi depenado, perdeu vísceras, tirou cabeça e tirou os pés, tá? Então, o animal sem cabeça, vísceras e patas, o que sobra a gente chama de carcaça. Isso serve para bovino, serve, né, para suíno, né, para ovino e qualquer outra espécie animal de corte. As aves, gente, quando eu pego o peso da carcaça dela em relação ao peso vivo desse animal, nós temos um rendimento de aproximadamente 75%, tá? Então, tirou pena, tirou vísceras, tirou pata, ainda sobra 75% de carcaça. Então, um rendimento bastante grande, principalmente se nós levarmos em consideração, por exemplo, com bovinos, que o rendimento fica em torno de 50%, né? Suínos, às vezes a gente consegue um rendimento melhor, né? Suínos você consegue um rendimento de 80 aproximadamente, né? Mas o rendimento do frango, ele é um rendimento considerado interessante, principalmente levarmos em consideração que grande parte desse rendimento de carcaça é principalmente peito e coxas, tá? Aproximadamente 70% do total da carcaça é peito e coxa. Então, sobra pouco para os outros cortes, né, comestíveis, como asas, né, o dorso, e isso, né, acaba nos inferindo que, com o passar do tempo, essas aves, elas foram melhoradas para elevado ganho de peso, mas também foram melhoradas para conformação. Se a gente pega a carcaça de um frango de corte convencional e compara com a carcaça de um frango caipira, vocês vão ver que é completamente distinto. O frango caipira, ele vai ter, né, um peito mais esguio, ele praticamente não tem muita carne de peito. As coxas, elas são compridas, com pouco acúmulo de carne, né? Então, com o passar do tempo, nós fomos melhorando esses animais para elevado ganho de peso, excelente conversão alimentar, mas para que também tivessem uma boa conformação de carcaça, tá? Por isso que quando a gente olha para um frango moderno, um frango de corte moderno, eu costumo brincar, né? Ele parece aqueles baixinhos quando malham muito e ficam bombado, né? Porque ele é baixinho, pequenininho, peito bem crescido, coxas bastante crescidas, né? E isso foi uma característica que nós fomos colocando nesses animais com o decorrer do tempo. Existem no mundo todo, gente, várias linhagens de frangos de corte. Todos esses nomes que vocês estão vendo aqui, que eu estou postando aqui para vocês, são animais que nós chamamos de animais híbridos. O que são animais híbridos? Animais híbridos, como eu expliquei na aula anterior, são aqueles que foram feitos a partir do cruzamento de diversas raças, né, e melhorados ao longo do tempo. Então, a gente tem marcas comerciais, desde a Arboacres, Hybro, a Isa, Frango da Huber, da Isa, Peterson, Avian Farms, mas vocês podem observar que eu marquei duas aí, que é o Kobe e o Ross, tá? E dentro do mercado brasileiro, né, 83% dos frangos que são criados aqui no Brasil, eles pertencem a essas duas linhagens. Sendo que a Kobe é a linhagem mais criada no mundo inteiro, tá? A Kobe tem aproximadamente 40% do mercado de linhagens mundial, tá? É uma multinacional. Então, eu já vou entrar, né, para a gente poder começar a falar de como que esses animais são produzidos, tá? Então, primeiro eu vou começar falando desde como a gente prepara o ambiente para receber esses animais até lá na retirada do lote. Então, vou falando dos principais pontos que nós temos que levar em consideração no decorrer da criação desses animais. Então, a primeira coisa, na hora que eu vou receber um pintinho, eu vou ter que fazer a limpeza e desinfecção.
Na aula passada, quando eu falei para vocês de biosseguridade, eu falei que o processo de limpeza e desinfecção do galpão, né, era um dos manejos essenciais para o programa de biosseguridade. Mas não é só ele. Nós vimos que existem inúmeras medidas que nós implantamos no galpão com o objetivo de evitar a ocorrência de doenças. Eu vou receber pintinho, acabou de sair meu lote, eu já vou começar o preparo para o recebimento de um novo lote. Então, por exemplo, eu sou produtora de machos pesados, né, que é aquele abatido com 3 quilos aproximadamente. Demorei 42 dias para mandar esses animais para o abatedouro. Eu vou demorar aproximadamente 15 dias para fazer todo o processo de limpeza, desinfecção e vazio sanitário, que nós discutimos na aula passada, que é o período importante para a atuação dos desinfetantes que eu esteja utilizando naquele ambiente. Então, a gente consegue criar por ano, se eu sou um produtor de animais pesados, eu consigo fazer aproximadamente 6 lotes anuais, tá, em cada galpão. Se eu sou um produtor de griller, né, o griller ou o galeto, ele demora 28 dias. Consequentemente, né, 28 dias mais 15 de limpeza, desinfecção e vazio sanitário, eu tenho 45 dias de intervalo entre um lote e outro. E o griller eu consigo fazer 9 lotes anuais. Então, o primeiro processo, saiu os pintinhos, nós vamos começar com a limpeza. Passa lança-chamas, né, igual eu mostrei na semana passada, lavo equipamentos, faço o processo de fermentação da cama, passo o desinfetante e deixo o galpão fechado para atuação do desinfetante por pelo menos 7 dias em vazio sanitário. Nós vimos na aula passada que os animais, eles são criados sob cama, frango de corte. Vocês vão ver que para galinha, na hora que eu estiver falando de galinha, isso já não é realidade no Brasil. Tá? Em muitos países mas aqui no Brasil não. O frango, sim, eu preciso de cama. E o que a gente normalmente usa como cama aqui no Brasil, tá? Os principais materiais que nós utilizamos como cama, tá? A gente tem aqui a maravalha e a casca de arroz. São os 2 principais materiais. O que um material precisa ter para ser uma boa cama? Primeira coisa, tem que ser um material que tenha uma boa capacidade de absorção, porque a ave vai excretar sobre essa cama. Só fazendo um adendo aqui, né, dando uma aberturinha, porque eu falei aqui de excretar, eu comecei a corrigir as atividades de vocês, e eu vi que muitas vezes o pessoal colocava assim, a ave suja o ovo com fezes, tá? Na verdade, gente, quando a gente vê aquela excreção da ave ali, ela não é somente fezes, ela é fezes e urina junto, tá? Então, a ave, diferente dos mamíferos, né, elas não possuem um sistema que desemboca, né, em locais diferentes para o sistema urinário e para o sistema fecal. Na ave, tanto o sistema reprodutivo, quanto o sistema urinário, quanto o sistema fecal, né, digestivo, eles desembocam tudo na cloaca. Por isso que na hora que a gente vê as fezes, né, que na verdade não é as fezes, a gente chama de excreta, por isso que na hora que a gente vê a excreta da ave, se alguém já criou a galinha caipira na roça, já deve ter observado que normalmente a excreta da ave, ela tem uma coloração mais escura, amarronzada, e normalmente tem uma porçãozinha branca. Aquela porção branca é a excreção de ácido úrico, tá? Que seria, né, a substância proveniente do sistema urinário, e o restante realmente é fezes. Então, sempre quando a gente se refere à ave, a gente fala excreta, tá? Porque é urina e fezes juntos. Então, uma boa cama, ela vai ter que ter uma boa capacidade de absorção, né, para poder absorver bem a umidade dessas excretas, e uma baixa capacidade de compactação, tá? Porque a partir do momento que a cama começa a se compactar, né, o animal vai pisando, ela vai ficando compactada e ela forma plástras. E essa plastra, né, que normalmente na superfície dela tem uma grande quantidade de excretas, vai causando problema na pata desses animais, vai causando lesões nas patas desses animais, tá? E as patas de frango, elas são um produto que nós temos que valorizar bastante. Não para o mercado nacional, que no mercado nacional de frango elas não têm muito valor.
Mas no mercado internacional, gente, principalmente Japão, né, e China, eles valorizam muito a pata de frango. Só para vocês terem uma noção, né, a tonelada de coxas de frango, né, sai aproximadamente em torno de $2.000, tá? E a tonelada de patas de frango, ela sai aproximadamente em torno de $2.500. Então, é um produto bastante valorizado. Então, consequentemente, eu tenho que ter um bom manejo de cama, né, para não permitir que ocorram lesões nessa pata. Existem outros materiais que a gente pode utilizar, por exemplo, bagaço de cana, né? Aqui a gente tem o feno, né? O que é o feno de capim? Você pega o capim, tritura ele, deixa secar bem, né? Mas o feno, tá, gente, é um material que compacta muito fácil. Você coloca a cama, a gente normalmente trabalha numa espessura de 10 centímetros de cama, tá? E pouco tempo depois ele já compactou. E aí começa a dar os problemas de pata, que são as lesões de pata, os calos de pata, que nós chamamos. E o bagaço de cana, né, é um material que se decompõe muito fácil. E como nós precisamos de materiais que possam ser reaproveitados por lotes sucessivos, é o tipo de material que nós não podemos utilizar com frequência, mesmo porque nas indústrias de cana hoje em dia é cada dia mais comum, né, eles queimarem o bagaço da cana para produzir energia elétrica, né? Então, é um material que a gente não acha muito disponível. E a gente pode usar também as misturas desses materiais, como eu estou mostrando aqui. Então, o que a gente mais vê mesmo no campo é maravalha e casca de arroz. Então, aqui, ó, gente, que eu estava falando para vocês dos calos de pata, né? Os calos de pata são essas lesões. Nós temos um score de calos de pata. Esse score varia desde 0, que é a pata intacta, até um score 4, com lesões bastante intensas, tá? Quando a gente ainda tem uma lesão de score 1, essas patas, depois da ave abatida, né, quem já abateu o frango caipira em casa também já deve ter visto, que a gente faz o processo de escaldagem desses animais e a gente faz a retirada da pele superficial, da película superficial. Quando eu tenho uma lesão de grau 1, essa pata ainda consegue ser comercializada. A partir daqui, eu já começo a ter depreciação no produto, né? Então, nós temos que manejar muito bem essa cama, para não criar plásturas sobre essa cama, o que faz com que o processo de decomposição das excretas em cima, né, daquela plástra, ela libera calor, né, e, consequentemente, vai ocasionar lesões de pata. Sem falar que quanto pior a qualidade da cama, né, maior vai ser a emissão de amônia para o ambiente. E nós vimos na aula passada que a amônia é um gás tóxico, né, para os animais. Podem causar lesões bastante intensas na mucosa da narina e também na mucosa ocular desses animais. Então tá, saiu o lote, fiz limpeza, desinfecção, vazio. Vou receber pintinho. Primeiro processo que eu vou fazer, preparar um círculo de proteção, tá? Como que eu faço esse preparo de círculo de proteção? O círculo de proteção, ele vai ser preparado. Vou pegar chapas de folha de eucatex, mais ou menos de 60 centímetros, tá? Monto um círculo. No centro desse círculo, eu vou colocar minha fonte de aquecimento. Na avicultura, as fontes de aquecimento que a gente mais utiliza atualmente são as campânulas infravermelho, tá? Elas são campânulas a gás, tá? O que é a campânula? É um equipamento no qual eu boto o fogo e ela tem uma chama, tá? E essa chama, ao incidir sobre o piso, né, ela faz o aquecimento daquele ambiente, tá? Então, as campânulas eu vou colocar no centro e ao redor do círculo eu vou colocar comedouro e bebedouro de maneira alternada. Para que isso? Para facilitar o consumo da ave. Vocês vão ver que dentro do manejo do frango de corte eu faço de tudo para facilitar a vida dele. Porque quanto mais facilitada estiver a vida dele, menos energia ele vai gastar para manutenção. E, consequentemente, sobra mais energia e nutrientes para o seu desempenho, né? Então, é isso que é o papel, né, do produtor. Esse é o papel do manejo do frango. Facilitar a vida dele, tanto do ponto de vista de exigência térmica, exigência em questão de umidade, a questão do fornecimento da água, do fornecimento da ração, para que ele possa sobrar mais energia líquida para a produção. Então,
a partir do momento que nós fizemos o círculo, gente, dá para nós observarmos se o pinto ele está em conforto ou não. Como que eu vou saber se o pintinho vai estar em conforto térmico ou não? Em função do comportamento dele. Então, aqui eu tenho um círculo de produção, e aqui no centro do círculo de produção eu tenho uma campânula, que é a minha fonte de aquecimento. Tá? Esses pontinhos pretos são os pintinhos. Então, se eu chego dentro do meu galpão, eu tenho aqui fonte de aquecimento e os pintinhos espalhados de maneira uniforme no círculo de produção, isso indica que os meus pintinhos, né, estão em conforto térmico. Eles não estão nem fugindo da fonte de calor, que indicaria que o ambiente está muito quente, né, nem estão se aglomerando debaixo da fonte de calor, o que indica que eles estão sentindo frio, tá? Outros comportamentos nós também podemos observar e tentar entender o que é que está acontecendo com aquele pintinho. Por exemplo, uma situação dessa, vocês podem observar que aqui tem minha campânula, e eu tenho o pintinho que está desde baixo da campânula até nas extremidades da campânula, mas todos localizados num só ponto, né, do círculo. Isso pode me indicar que tem algum furo na cortina, que a cortina não está bem vedada, né, e consequentemente pode ter uma corrente de ar. E como a temperatura de conforto do pintinho nos primeiros dias ela é muito elevada, né, ele tende a fugir dessas correntes de ar. Outra coisa, eu posso chegar no galpão e perceber, né, uma aglomeração em um só dos lados. Vocês podem ver que nesse caso eles não estão aqui nem embaixo da campânula, acumulado tudo na beirada. Aí eu já posso começar a procurar o que é que está de errado, tá? Provavelmente alguma luz que está muito intensa, algum incômodo está tendo para que ele tenha esse comportamento. Então, a gente, para poder entender o que está acontecendo com o animal, a gente tem que ter muita sensibilidade de chegar no galpão e verificar como está o comportamento do animal. Às vezes você chega dentro do galpão e você começa a observar que tem muito pintinho com bundinha suja, né? Ele está excretando, as excretas estão líquidas e estão grudando, né, na bundinha do pintinho. O que isso daí pode me indicar? Que esse pintinho está passando calor, tá? Como que eu sei que ele está passando calor? Quanto mais calor ele passa, nós vimos na aula de ambiência que ele vai ter uma tendência a ter uma maior ingestão de água, né, para poder tentar perder calor por contato, por condução. Então, quando ele ingere mais água, as excretas também saem mais líquidas. E, consequentemente, você começa a observar pintinho com bundinha suja. Então, a gente tem que ter, né, essa sensibilidade para observar o que é que está acontecendo com o animal, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Um círculo de produção, fonte de aquecimento. Aqui, né, já se usou bebedouro tipo nipple, que é o tipo chupeta, tá? Esse bebedouro aqui, cada bebedouro desse dá para 15 pintinhos, tá? E aqui comedouros tubulares, e dá para 80 pintinhos cada comedouro. Então, nesse caso, fez-se o círculo, colocou a fonte de aquecimento no centro. Como o comedor é nipple, não tem como eu ficar intercalando. Então, a fonte de água ficou no centro do círculo, e ao redor nós fomos colocando, né, a fonte de alimentação. Aqui, gente, eu tenho pintinho caipira melhorado, tá? Pescoço pelado. E aqui a gente tem pintinhos convencionais. Com relação ao manejo, tá? Então, limpamos, desinfectamos, vazio sanitário, montou o círculo. Vai chegar o pintinho. O que eu tenho que fazer? Meu pintinho chega hoje às 10 horas da manhã, tá? Então, quando for amanhã, em torno das 12 horas antes, eu já começo o pré-aquecimento do meu galpão. Como que o produtor costuma fazer? Então, deu lá 10 horas da noite, ele já vai lá, liga as campânulas, embaixo da campânula ele dá uma arrastada na cama. Para quê? Para aquecer bem o piso, e a partir do momento que aquecer o piso, esse calor vai tender a subir. Aí depois, quando o pintinho chegar, ele volta à cama e eu consigo manter essa cama aquecida. Então, 10 horas antes, mais ou menos, ele vai lá, liga as campânulas, né? Porque 2 horas antes do pintinho chegar, já tem que estar na temperatura de conforto dele, que é em torno de 32 graus Celsius, tá? Então, previamente, a gente aquece o galpão, abastece bebedouro e abastece comedouro.
Quando que eu não vou poder botar ração? Se eu perceber que o meu pintinho chegou desidratado na granja. Se eu percebo que ele chegou desidratado, o único manejo que eu vou fazer na hora que ele chegar vai ser a distribuição dele no círculo, né? E vou deixar ele tomar água por pelo menos umas 2 horas. Aí depois eu volto com ração, tá? Como que eu sei, né? Se ele está desidratado ou não? Depois eu volto aqui, tá? Existem algumas características no pintinho que me permitem dizer se ele chegou bem ou não. Então, quando o pintinho chega, uma das primeiras coisas que a gente faz é o que a gente chama de vistoria do pintinho. Então, ele vai chegar, eu vou pegar alguns pintinhos em cada caixa, né? Em torno de uns 5% dos pintinhos, e venho observando. O que eu vou ter que observar? Para eu saber se esse pintinho está com qualidade ou não. Primeira coisa, comportamento, se ele está ativo, né? Se ele é um pintinho que está piando, se ele está caminhando, né? O abdômen dele tem que estar firme, porque se o abdômen estiver flácido, é indicativo de desidratação, tá? Canela tem que estar bem brilhante, canela fosca é sinal de desidratação. E por que ele desidrata? Porque muitas vezes ele nasce, né? O incubatório, ele é bastante distante do produtor. Então, até ele nascer, vacinar, fazer sexagem, e tudo isso é feito no incubatório, né? Ir para as caixas e ser encaminhado para o produtor, isso pode acontecer um processo de desidratação. Até por isso, as integrações, elas buscam produtores que não fiquem muito distantes, né? Porque isso é uma questão que faz com que ela gaste menos com logística, tanto para levar pintinho, buscar frango, levar ração, né? E também impede, né, que a qualidade do pintinho seja minimizada, tá? Então, ele tem que estar com a penugem bem sequinha e fofa, penugem grudada, às vezes ele teve problema na hora do nascimento, atrasou o nascimento, né? Ou ele passou muito frio no processo de transporte. Perna e bico perfeito, tá? É muito comum o pintinho já chegar com a perna torta, ou às vezes chega o pintinho com os bicos, né, que não encontram, o bico do pintinho tem que fazer isso, às vezes chega pintinho assim, ó. Um pintinho desse, ele não vai conseguir consumir, é o tipo de pintinho que já tem que ser descartado logo na chegada, tá? Um umbigo bem cicatrizado, tá? Então, você olha aqui no abdômen dele, você dá uma soprada na pluma e você consegue ver o umbiguinho dele. Então, ele tem que estar sequinho, tá? Porque se o umbiguinho estiver aberto, isso é porta de entrada para micro-organismos que, se chegarem na corrente sanguínea, pode matar esse pintinho por septicemia, tá? Então, ele tem que estar com o umbiguinho bem cicatrizado. E ausência de refugos. O que é refúgio? Né? Refúgio é aquele pintinho muito pequeno, que não vai conseguir, na verdade, acompanhar o desenvolvimento do lote, tá? Só voltando aqui um pouquinho. Eu falei para vocês, né, que no incubatório vai ter vacina, né, vai ter sexagem. Pintinho de corte melhorado, tá? O principal método que nós temos para fazer sexagem nesses animais é em função do empenamento das asas, tá? Então, o pintinho acabou de nascer lá no incubatório, o primeiro processo que vai ser feito, eles vão ser sexados, já separa macho para um lado, fêmea para o outro, tá? E aí depois passa pelo processo de vacinação, caixa, manda para o produtor. Por que é importante sexar o pintinho? Nós sabemos que machos e fêmeas, eles têm diferenças importantes com relação ao seu desempenho, né? O macho, normalmente, né, ele tem um desempenho melhor que o desempenho da fêmea, principalmente na fase inicial. No final, a fêmea, ela tende a ganhar um pouco mais de peso do que o macho, porque ela começa a acumular mais gordura que o macho, né? Mas, de uma maneira geral, o macho, ele tem uma maior propensão à produção de carne do que a fêmea. E, consequentemente, ele tem uma exigência diferente da exigência da fêmea. Então, hoje em dia, as granjas industriais, elas trabalham sempre com lotes com separação de sexo, porque isso desuniformiza menos o lote, tem menos competição, né? E para separar é algo bem simples, a gente só observa as peninhas, tá? As fêmeas, gente, elas têm empenamento precoce, ou seja, elas ficam empenadas mais rápido. Mas no primeiro dia tá todo mundo com pluma.
Então, onde que eu vou observar? Vamos supor que eu esteja aqui com o meu pintinho, pego a asinha dele e abro. Tá? Isso daqui é a asa do pintinho. As fêmeas, elas têm empenamento precoce. Quando eu abro a asinha dele, eu vou ter as penas de baixo aqui da pena, da asa, que é o que nós chamamos de penas primárias, e eu vou ter as penas de cima, que é o que nós chamamos de penas secundárias. Como a fêmea ela tem empenamento precoce, as penas primárias elas estarão mais desenvolvidas do que as secundárias. Então, a gente vai observar que a peninha dela, ó, como vocês podem ver aqui, ó, pena primária maior, pena secundária menor. O macho, ele tem empenamento tardio. Então, na hora que a gente abre a asinha dele, não tem diferença em função do tamanho de penas primárias e secundárias. Tá? Então, no macho, as peninhas são do mesmo tamanho. Tranquilo, gente? Sim? Tranquilo. Sim. Tá? Lembrando que esse tipo de sexagem nós só conseguimos fazer com animais melhorados. Pintinho caipira melhorado, aquele que tem lá na agropecuária, eu consigo sexar dessa forma? Consigo, tá? Pintinho convencional, agora o pintinho caipira já é mais complicado, porque essa é uma característica que nós colocamos nos animais em função do melhoramento genético. A gente, para poder permitir essa sexagem mais rápida, a gente foi selecionando machos com empenamento tardio e fêmeas com empenamento rápido, tá? Pintinho caipira a gente consegue sexar mais fácil pela cloaca, tá? Que também tem diferença na forma da cloaca entre machos e fêmeas, tá? Mas hoje em dia, dentro da produção industrial, a gente praticamente já não faz mais sexagem por cloaca, que é muito mais demorado do que sexagem por pena. Então, tá, aqui eu trouxe para vocês verem como que o pessoal faz para receber, né, lá nos lotes industriais. Aquele que eu mostrei lá atrás é um lote menor. Então, lá nos lotes industriais, o que o pessoal faz? Eles aproveitam os comedouros, que são os comedouros automáticos, né, com o sistema helicoidal que eles têm, e completa com comedouros tubulares. Vocês estão vendo aqui os tubularezinhos infantis. Então, da mesma forma que eu falei para vocês, vai ter lá uma linha de comedouro, uma linha de bebedouro, uma de comedouro, uma de bebedouro. E como o espaço entre as linhas é grande, né, eles vêm e colocam próximo da linha de bebedouro, mais alguns comedouros tubulares infantis, para poder facilitar a questão do consumo do pintinho. Outra coisa que vocês podem observar, que a gente sempre faz na hora de receber o pintinho, é esse papel aqui em cima da cama. Vocês estão vendo que tem um papel pardo em cima da cama? Dá pra ver. Sim. Vocês sabem qual que é a função desse papel? Alguém já ouviu falar? Não. Esse papel, gente, ele tem a seguinte função. A gente coloca, para receber o pintinho, eu vou lá e distribuo, né, em cima da cama, um papel pardo, tanto que nas granjas a gente compra rolo de papel pardo, né? E em cima do papel pardo, eu venho e coloco um pouquinho de ração, conforme vocês estão observando aqui. O que é isso? Facilitar o consumo do pintinho e estimular o consumo. Primeiro que eles chegam, eles têm essa tendência de começar a ciscar. Se eu coloco um pouquinho de ração aqui, ele já começa a ciscar em cima do papel e já facilita o processo de consumo. Já existem inúmeras pesquisas hoje em dia que demonstram que quanto mais cedo o pintinho começar a consumir, mais cedo, melhor vai ser o desempenho dele. Então, nessas primeiras horas que ele chega, é essencial que a gente estimule o consumo. Tanto que 24 horas depois, um dos manejos que a gente faz é verificar se ele está de papo cheio, né? Quanto mais pintinho de papo cheio, melhor. Quer dizer que ele está consumindo bem. Então, esse papel, além de estimular, né, ele tem um outro efeito que favorece esse estímulo. O pintinho, nesses primeiros dias de vida, até mais ou menos 3 dias de vida, ele é muito orientado pelo som. Então, se a gente chega num galpão, né, você pega e bate o dedo, né, por exemplo, eu chego e bato meu dedo no eucatex que eu estou fazendo o círculo. A tendência é que eles venham em direção ao som. Tá? 3 dias depois para diante, se eu fizer isso daqui, eles vão correr. Mas nos primeiros momentos, eles são, né, orientados pelo som. Então, quando eu coloco o papel, o pintinho, na hora que sobe em cima do papel, ele bate a patinha, vai fazer um barulho. Na hora que faz esse barulhinho, os outros também tendem a subir no papel e vêm consumir. Então, eu estimulo o consumo deles nas primeiras horas. Tá?
3 dias depois, esse papel vai ser retirado, né, jogado fora, e aí eles só passam a consumir nos comedouros. Mostrando para vocês uma produção industrial, né, pintinhos recebidos aqui, campânulas infravermelho, que são essas aqui. Cada campânula dessa dá para 1.000 pintinhos, né, então quanto maior for o número de pintinhos, maior o número de campânulas que eu vou ter que ter. Nenhuma dúvida até agora, gente? Tranquilinho? Tá de boa. Tranquilo. Temperatura de conforto, tá? Os pintinhos, como eu disse para vocês na aula passada, né, a temperatura de conforto para eles nos primeiros dias é de 32 graus, e a cada semana que passa, semana de vida, essa temperatura de conforto cai em torno de 3 graus. Então, a primeira semana é 32, segunda semana é 29, terceira semana é 26, quarta, 23, até estabilizar em 20 graus Celsius. Então, vocês já puderam perceber que nos primeiros dias de vida, né, a nossa preocupação com os frangos é aquecer. A partir do momento que eu ultrapasso aqui a segunda semana de vida, né, a minha principal preocupação é resfriar. Por isso que nós temos diferentes tipos de equipamentos. Equipamentos para aquecimento e equipamentos para resfriamento, como eu mostrei na aula passada, né, como as placas evaporativas, os exaustores, os ventiladores, né, porque nós vamos tentar manter esse animal dentro do seu conforto térmico. Nós trabalhamos ainda dentro da avicultura com um programa de iluminação. Por muito tempo, na avicultura industrial, nós trabalhávamos com um programa de luz constante. Então, o pintinho chegava, né, nós trabalhávamos com galpões abertos. O que é galpão aberto? Com tela, e a gente fazia muito manejo de cortina. Então, de dia baixava a cortina, né, e à noite eu suspendia. E nesse manejo, né, o que a gente fazia? 24 horas de luz. Durante o dia recebia luz natural, que é a luz do dia. Terminou a luz natural, nós entrávamos com luz artificial até que o dia clareasse novamente. E aí isso estimulava o frango a consumir dia e noite. Enquanto está claro, né, ele está consumindo. Entretanto, pessoal, o que tem ocorrido? O frango de corte, como nós discutimos na última aula, é um animal extremamente melhorado do ponto de vista de desempenho. Entretanto, o melhoramento genético, ele traz características boas, né, que são as correlações positivas do melhoramento, como é a questão, quanto mais eu melhoro para ganho de peso, maior vai ser a eficiência alimentar desse animal, maior o acúmulo de carcaça, mas também tem características que são correlacionadas negativamente com esse melhoramento, tá? E essas características que são correlacionadas negativamente, elas acabam causando nesses animais alguns distúrbios que nós chamamos de distúrbios metabólicos. Que tipo de distúrbio? O animal, ele começa a ter problema de pata, né, porque como o desenvolvimento dele é muito acelerado, muitas vezes o desenvolvimento ósseo não acompanha o desenvolvimento muscular. Ele desenvolve mais a musculatura do que o osso. Então, ele entorta a pata. Às vezes acontece um outro problema que é chamado de ascite, que é a barriga d'água dos frangos, que é em função da incapacidade do coração em trabalhar associado ao pulmão, porque o coração do frango é muito pequeno, ele tem uma massa muscular muito grande. Então, esse coração ele tem que trabalhar extremamente rápido, né? E aí vocês sabem que o sangue passa do coração para o pulmão, né? Do pulmão para o corpo, coração e assim sucessivamente. Né, como o coração tem que trabalhar muito rápido, sobrecarrega o pulmão, tá? Então a ave começa a ter problema de oxigenação. Então esse é um outro problema metabólico, que o coração conseguiu melhorar a carcaça, mas não conseguiu melhorar o coração a ponto de atender essa carcaça. São as correlações negativas. E um outro problema que nós vamos ter, né, é a morte súbita. Um animal infarta, porque esse coração ele é sobrecarregado. Então, gente, quanto mais a ave ela já é extremamente melhorada, ela já tem um potencial genético para elevado desempenho. Então, quanto mais eu estimulo ela a consumir, mais eu vou acelerar o desempenho desse animal e, consequentemente, mais distúrbios metabólicos podem ocorrer. Então, para evitar a ocorrência desses distúrbios metabólicos, atualmente, nós não trabalhamos mais com programa de iluminação de 24 horas por dia.
Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Os programas de iluminação, eles podem variar de acordo com a densidade, podem variar de acordo com o ganho que eu quero por dia, o peso do abate. Aqui eu trouxe um exemplo de um programa de iluminação convencional, né? Então, aqui eu tenho a idade dos pintinhos em dias e quantas horas de escuro eles vão receber nesse período. Então, por exemplo, chegou o pintinho no meu galpão, é meu 0 dia. No primeiro dia, gente, eu vou dar 24 horas de luz por dia. Para quê? Nesse primeiro momento, lembra que eu disse que eu quero estimulá-lo a consumir? Porque quanto mais ele consumir nesses primeiros dias, melhor vai ser o desempenho dele. Então, no primeiro dia, eu trabalho, né, com 0, dou 24 horas, tá? No primeiro dia, que é um dia depois, ele vai ter 23 horas de luz e 1 hora de escuro. Quando ele atingir aproximadamente 100 a 160 gramas, que isso dá lá mais ou menos no terceiro a quarto dia de criação, para ele atingir 100 gramas, tá? Eu vou trabalhar com 9 horas de escuro, né? E 15 horas de luz. Então, vocês viram que eu já diminuí bem a quantidade de luz que ele vai receber, tá? Porque aqui, né, a partir do momento que ele atingiu 100 gramas até mais ou menos 21 dias de vida, é o período que ele tem o máximo de desenvolvimento corporal. Então, nós vamos deixar, né, o melhor período para ele consumir, para ele ter um bom desempenho, porém, para não acelerar demais o metabolismo desse animal. Quando chegou com 22 dias, né, eu diminuo para 8 horas de escuro, 16 horas de luz, 23 dias, 7 horas de escuro, né, e 27 horas de escuro e 17 horas de luz, e assim sucessivamente, tá? Chegou 24 dias, eu vou manter 6 horas de escuro, 18 horas de luz, até 5 dias antes de abate. Então, dos 24 dias até 37, na verdade, né? Dos 24 aos 37 dias, eu deixo 6 horas de escuro e 18 horas de luz. Aí, quando chegar 5 dias antes do abate, que ele vai estar com 37 dias, eu coloco 5 horas, depois vou diminuindo para 4, para 3, para 2, para 1. Por que essa diminuição aqui, ó? Para poder estimular o consumo logo no final da produção, né? E, consequentemente, ter um melhor peso desses animais que vão chegar lá no abatedouro. Tranquilo, gente? Esse é um exemplo, tá? De como que pode ser feito. Existem outros programas que nós podemos adotar também. Ok? Ok. E qual que é a vantagem de fazer programa de luz? Por que a gente faz? Primeiro, né? Como eu disse para vocês, eu não quero super estimular, né, o metabolismo desse animal. Então, eu tenho que dar algumas horas de escuro para ele. E essas horas de escuro, gente, é uma exigência natural de qualquer animal. Qualquer animal precisa ter essas horas de escuro para poder descansar, para poder dar bem-estar para esse animal. Mesmo porque é no momento de escuro que nós, inclusive, que somos animais também, né, nós somos mamíferos, né, que nós produzimos um hormônio que é chamado de melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. Hoje em dia se fala muito em melatonina, né? Tem muita gente que toma cápsula de melatonina para poder dormir, né? Que aqui no Brasil a gente ainda não encontra para vender, mas muita gente importa isso. Então, a melatonina, ela tem inúmeras funções no corpo, tá? Desde de controlar o ciclo cardiano de animais que são animais estacionários, aqueles que entram em épocas específicas no cio, né, épocas do ano específicas em cio, desde controlar a qualidade do sono e também estimular o desenvolvimento do sistema imunológico. Então, uma ave que fica 24 horas de luz por dia, ela pode ter o sistema imunológico mais deficiente, tá? Enquanto ela está descansando, ela está conservando energia, né? Então, isso é bom para ela. Diminui a mortalidade por morte súbita, diminui os problemas locomotores, melhora a uniformidade das aves, né? E já se observou que o animal que trabalha com programa de luz, que tem algumas horas de escuro, ele tem um desempenho que pode ser igual ou até melhor do que aqueles que têm 24 horas de luz, de luz por dia, né? Então, e sem falar que quando eu estou dando hora de escuro, eu não estou gastando com energia elétrica.
Então, existem inúmeras vantagens para o produtor. Por isso que, atualmente, nós trabalhamos com um programa de nominação. Outra coisa que nós levamos em consideração na produção do frango de corte são os programas alimentares. O frango, gente, ele cresce de uma maneira extremamente rápida. Como eu disse para vocês na última aula, sai de 42 gramas nos primeiros dias a 3 quilos em torno de 42 a 45 dias. Então, é um desenvolvimento muito grande. E dentro desse período curto, as exigências em nutrientes dele vão se alterando. Então, o que ele exige em nutriente na primeira semana já não é o que ele está exigindo mais na segunda, que não é mais o que ele está exigindo na quinta semana, sucessivamente, tá? Então, para tentar atender a exigência do frango de acordo com o seu nível de desenvolvimento, nós trabalhamos com programas alimentares. Então, o programa alimentar nada mais é do que a gente fazer uma prática de arraçoamento, né, por fase. De acordo com a fase que o animal está, eu dou uma ração que se adequa melhor às exigências dele, tá? Esse daqui é um dos programas alimentares comuns que nós usamos hoje em dia para frango de corte. Então, nós trabalhamos com um programa alimentar de, no mínimo, 4 fases. A indústria muitas vezes trabalha com programas alimentares até de 5 fases. Dentro de 42 dias, o frango vai comer 5 rações diferentes, tá? Sendo que a primeira fase é a fase que nós chamamos de pré-inicial, tá? A fase pré-inicial seria aquela fase que vai do nascimento ao 7º dia. Então, na fase pré-inicial, eu dou a ração pré-inicial, que é uma ração com mais proteína, mais energia, mas ela tem mais aminoácidos, que é o que o animal está exigindo mais nesses primeiros dias. Na inicial, né, saído da pré-inicial, ele entra na fase inicial, que vai do 8º dia até o 21º, 28º dia, tá? Então, assim, frango de corte convencional, normalmente a gente vai até 21. Caipira melhorada até 28 na fase inicial. Aí nós entramos com a fase inicial, cujo nível de proteína cai, mas aumenta a energia. E assim sucessivamente. Chegou no 21º dia, eu entro para a fase de crescimento, tá? E até 5 dias antes do abate, ele vai receber ração de crescimento. 5 dias antes do abate, se a empresa estiver utilizando antibióticos promotores de crescimento na ração, obrigatoriamente, tá? 5 dias antes do abate, o frango tem que consumir ração final sem antibiótico, tá? Que é um manejo comum. Como a gente cria esses animais em altas densidades, nós utilizamos os antibióticos promotores de crescimento, que eu acho que vocês leram lá no texto, né? Que inclusive causa muito confundimento. As pessoas acham que esse antibiótico é o hormônio, né? E na verdade não é. Ele tem a única função de prevenir doenças do trato gastrointestinal. Então, é um antibiótico que é utilizado em doses bem pequenas, é 1/10 da dose terapêutica, 10% da dose que seria para curar, né? Mas cuja principal função é prevenir doenças só do trato gastrointestinal, ele não tem atuação sistêmica, tá? Só que 5 dias antes do abate, para evitar qualquer tipo de resíduo, o frango tem que consumir ração sem esse tipo de antibiótico. Então, aqui eu trouxe só para vocês verem isso que eu falei, tá? Então, aqui estão as exigências de frangos de corte macho para desempenho superior. O quanto que ele exige em proteína, então, numa fase pré-inicial, do 1º ao 7º dia, a proteína é de 22,4, 0,92 de cálcio, 0,47 de fósforo, 2,960 de energia, mais os aminoácidos, né, e outros minerais. Então, vocês podem observar que à medida que ele vai crescendo, vai diminuindo a exigência em proteína e vai aumentando a exigência em energia. Então, essas rações, elas são diferentes, tá? E é por isso que a gente tem que respeitar. Porque se eu pego uma ração, vou criar meu frango de corte, vou lá e compro uma ração inicial só, e forneço para ele ração inicial desde o primeiro dia até o final, quando chegar lá no final, eu vou estar dando excesso de proteína, e dar excesso de proteína em clima quente é ruim, porque a proteína, durante o seu processo de digestão, já libera muito calor, né, e isso faz com que o animal intensifique o seu processo de estresse térmico, né, e eu vou estar dando deficiência de energia, né, então ele vai estar comendo muita proteína, esse excesso de proteína vai estar prejudicando o desempenho dele, e vai estar comendo pouca energia,
que também vai prejudicar o desempenho dele. Então, por isso que é importante respeitar o programa alimentar, tá? Outra coisa que nós fazemos com o frango de corte é avaliar o peso corporal. Esse é um manejo extremamente importante, né? Porque cada linhagem daquelas que eu mostrei lá no início para vocês, elas têm um manual de desempenho. E aí nós temos quais são as metas que eu espero para aquele pintinho com 7 dias, com 14, com 21, né? Então, desde que eu esteja fornecendo ambiente adequado, que eu esteja fornecendo ração adequada, aquele material genético vai chegar naquele índice de produtividade. Se ele não está chegando no índice de produtividade que está ali no manual, eu preciso observar o que é que está acontecendo de errado com o meu animal. Eu estou trabalhando com a temperatura adequada, minha ração está fornecendo os níveis nutricionais, o meu manejo, o estímulo ao consumo de ração, o estímulo ao consumo de água está sendo eficiente, né? Então, é uma medida extremamente importante para que a gente possa acompanhar o crescimento desses animais e, se tiver algum problema de desempenho, que a gente possa corrigir as práticas de manejo que nós estamos realizando, né? A tempo de eu chegar lá no final com a meta desejada. Se eu não faço esse acompanhamento, que a gente faz semanal, toda semana a gente pesa o frango, para saber como que ele está desenvolvendo, né? Como o tempo de vida é muito curto, se eu não fizer isso semanal, eu não acompanhei o peso por 2 semanas, eu já não consigo recuperar mais. Tá? Então, é extremamente importante fazer esse acompanhamento semanal. Ainda faz parte do manejo do frango fazer o manejo da cama, né? Então, toda semana faz-se o revolvimento da cama. Qual que é a importância de fazer o revolvimento da cama? Evitar umidade e o emplastramento, que a gente viu lá atrás, que é a plasta, quando emplastra, né, que forma a compactação, pode ter excesso de amônia e pododermatite, que é o calo de pata. Tá? Então, mesmo com frango no galpão, o granjeiro, ele revira a cama. É óbvio que tem que ser de uma maneira menos intensa. As granjas industriais, elas têm carrinhos automáticos para isso, é como se fosse aqueles tratorzinhos de cortar grama, né? O cara senta no tratorzinho e vai passando devagarinho sobre a cama, para ir revirando, para evitar o emplastramento e manter a qualidade da pata e qualidade do ar, tá? Aqui mostrando, né? Ó, bebedouro vazando. Isso é péssimo, né, para o desenvolvimento. Para essa fase aqui, então, nem se fala, né? Que é uma fase que o animal está exigindo uma temperatura extremamente alta, né? E aqui o pintinho está dentro da umidade. Então, é o tipo de coisa que não pode acontecer. Outra coisa que nós nos preocupamos, manejo de equipamento, tá? Qual equipamento? Bebedouro e comedouro. Como manejá-los, tá? A altura que eu deixo o bebedouro é diferente da altura que eu deixo o comedouro. Porque eu tenho que regular meus equipamentos tentando atender a fisiologia da ave, tá? O pintinho, qual que é a altura ideal de bebedouro? O bebedouro que nós usamos hoje em dia na avicultura industrial é o nipple. Toda granja vai trabalhar com nipple em função de facilidade, né? É um bebedouro de fácil manejo, você não tem que ficar lavando todo dia, né? Então, a maioria das granjas trabalham com bebedouro nipple. O nipple, gente, o manejo dele é fácil, é só você ir erguendo à medida que o pintinho vai crescendo. Qual a altura? O pintinho acabou de chegar no galpão, eu vou deixar o bico do nipple bem na altura do olho dele. Por quê? Ele tem que aprender a beber água. Então, a água tem que estar muito fácil para ele. Então, na hora que eu desço os pintinhos, o primeiro manejo que eu faço, eu vou lá, pego alguns deles e bato o biquinho dele no bico do nipple. Quando eu faço isso, a água sai, eles já sabem que ali tem água. A partir do momento que os outros veem ele bebendo água, eles também vêm para poder fazer esse consumo. Então, nas primeiras 4 horas, eu deixo ali bem na altura do olho do pintinho. A partir, né, dessas 4 horas até terceiro dia, mais ou menos, o bico do nipple vai ficar na altura da cabeça dele, tá? E a partir do 4º dia até o abate, é sempre
nesse posicionamento. O pintinho tem que ter uma inclinação, né, de 45 graus para poder pegar a água. Professor, mas que coisa, para que isso? Qual que é a função disso? Vocês já viram um frango bebendo água lá na roça? Oportunidade de ver um frango beber água. Como que ele faz para beber água? Qual que é o comportamento dele na ingestão? Ele levanta a cabeça. Justamente, né? Então, quando vocês observam lá na roça, o pintinho, para deglutir a água, se a água tiver uma mais baixa, que é muito comum lá na roça o pessoal cortar o pneu, né? Encher de água e deixar lá para o frango caipira. Então, muitas vezes ele vai descer, ele vai pegar a cabeça e vai erguer. Desce e ergue. Desce e ergue. Né? Já pensou se a gente fizesse isso o dia inteirinho para poder beber água? Se essa fosse nosso comportamento fisiológico, né? Olha, a gente não dava um mês, mas tava todo mundo com a barriga trincadinha, né? Desce e sobe, desce e sobe, né? Tava. Vocês acham que teria gasto energético para isso? Teria. Sim. Eu não disse que nós estamos facilitando a vida dele ao máximo para sobrar mais energia líquida para melhorar o desempenho? Então, nós vamos regular os equipamentos de maneira que ele não se esforce. Tá? Então, o bebedouro, como a gente já sabe que é comportamento dele fazer esse movimento para deglutir, né? Nós já deixamos o bebedouro sempre nesse posicionamento, tá? Que assim ele gasta menos energia para consumo. Então, essa daqui é o posicionamento para ele ingerir a água. Esse é o posicionamento correto. Com relação aos comedouros, gente, também vou regular, só que a altura do comedouro é diferente da altura do bebedouro. Porque para consumir, ele não faz isso, pega a ração e erga a cabeça. Não, ele apenas come, tá? Então, qual que é a altura que nós temos que tentar trabalhar com o comedouro? Sempre de uma maneira que ele chegue e bata, né, o papo dele, né? Então, o papo do animal está aqui, logo abaixo do papo peito. Então, aqui entre o papo e o peito. Então, ele vai chegar, vocês podem observar aqui, ó, pintinho, ó, batendo exatamente aqui no peito, ó, a borda superior do comedouro. Ave grande, borda superior do comedouro, batendo no peito. Qual que é a função disso, de deixar essa borda batendo no peito, né? Por que eu não posso trabalhar mais alto nem mais baixo? Se eu deixo mais baixo, gente, esse comedouro aqui mais baixo, qual que é a tendência? É natural que a ave, ela estabeleça uma hierarquia dentro do galpão. É comportamento natural de ave, tá? E normalmente nessa hierarquia, aquelas aves que são dominantes, elas vão chegar e vai deitar em volta do comedouro. O comedouro está baixo. Então ela chega, deita em volta do comedouro e ela só faz isso. Bica, volta, bica, volta. E aquelas aves que estão, né, na cadeia mais baixa do nível hierárquico, elas não vão conseguir chegar no comedouro. E, consequentemente, eu vou desuniformizar meu lote. Vai ter ave que vai estar muito pesada e ave muito leve. Isso não é interessante, eu quero um lote uniforme. Até mesmo para facilitar no processo de abate. Então, se eu deixar muito alta, ela vai se esforçar, ela vai ficar subindo para comer, né? E isso faz com que ela tenha gasto energético também. Então, nós vamos deixar sempre na altura do peito para evitar esse gasto energético. Ração cheia, gente. Prato de ração cheio só nos primeiros dias de vida. Tá? A partir dos primeiros dias de vida, da primeira semana, o prato ele vai ficar sempre com 1/3 de ração só. Então, é como se eu pegasse esse prato aqui e dividisse ele em 3 partes. A ração vai estar aqui, ó. Tá? Para quê? Para evitar desperdício. A ave, ela come, né? E ela cisca. Então, se o prato está muito cheio, vai cair muita ração no chão. E essa ração que cai no chão, ela é dada como ração consumida. E isso faz com que a conversão alimentar suba. E nós não queremos. Porque o produtor ele é remunerado nos fatores que mais é levado em consideração na remuneração do produtor é a conversão alimentar. Quanto menos ração ele ganhou para ganhar 1 quilo de peso vivo, melhor é para o produtor. Ao longo do período, nós já discutimos na última aula,
né? Vão ter algumas aves que vão morrer, isso é comum, viu, gente? É aceitável até 5% de mortalidade dentro de um lote, né? Ou seja, viabilidade de 95% de sobreviventes. E a partir do momento que a ave morreu, ou a ave refugou, entortou pata, não consegue alcançar comedor e bebedouro mais, está muito pequena em relação ao desenvolvimento das outras, né? Esse tipo de animal é o tipo que nós chamamos de animal refúgio. Eles têm que ser descartados, né? E encaminhados para composteira, igual eu mostrei para vocês na semana passada, tá? É extremamente importante descartar esses refúgios, porque a partir do momento que a gente descarta, primeiro, eu melhoro a conversão alimentar do lote, porque o refúgio está lá, ele está comendo ração, mas ele não está ganhando peso, né? Então, essa é uma das primeiras vantagens. Eu melhoro a uniformidade do lote, né? Não tem essa grande disparidade em tamanho dos animais. E tem um outro porém, o refúgio, por ser um animal, né, mais fraco, né, ele tem maior probabilidade de estar contaminado com algum tipo de doença, algum tipo de micro-organismo. E se falando em confinamento, se eu tenho um único animal contaminado, ele pode transmitir isso para todos os demais. Então, é o tipo de ave que não pode permanecer dentro do galpão. Ela realmente tem que ser descartada. Então, tá. Aqui eu passei para vocês, né, alguns dos principais passos para a criação, tá? O frango ficou pronto, chegou a idade, já chegou no peso de abate, tá? A gente ainda precisa ter manejos que garantam a integridade dessa carcaça, né? Então é um momento bastante crítico eu pegar esse frango e levar para abatedouro. Por que é crítico? Primeiro, o frango ele já está grande, ele está altamente susceptível a ter mortalidade ou por estresse calórico ou por morte súbita, infarto, né? Então, o manejo da retirada do lote para o abatedouro tem que ser um manejo com muito cuidado, com muito critério, tranquilo, né? Porque quanto mais perdas eu tiver enquanto o frango ainda está ali dentro do galpão, isso é prejuízo do produtor. Tá? A partir do momento que ele entrou dentro do galpão, lacrou o galpão, entrou dentro do caminhão, lacrou o caminhão, a partir dali é prejuízo da indústria. Mas tudo que acontecer ali dentro do galpão ainda é prejuízo do produtor. Então, se eu tenho morte ali dentro, né, é um prejuízo tremendo. Porque o produtor gastou com o animal 42 dias e chegou lá no final e morreu. Ele não ganhou nada para aquele animal. Então, a gente tem que ter bastante critério na hora de fazer a retirada do lote para o abatedor. E quais são as medidas necessárias? Né? Então, primeira coisa, o que se recomenda? A recomendação é que a gente sempre faça a apanha nos horários mais frescos. O animal ele vai ter que passar por um período de jejum alimentar, tá? Em torno de aproximadamente 8 horas de jejum. Qual que é a função do jejum alimentar? Né, o produtor fala assim, é para o frango chegar mais leve lá para a indústria me pagar. Na verdade, gente, a função do jejum alimentar, né, é algo cobrado, né, por lei pelo Ministério da Agricultura. Porque se eu não der o jejum, o animal vai chegar lá na linha de abate com o trato gastrointestinal cheio. E ele demora em torno de 8 até 12 horas para esvaziar o trato gastrointestinal. E se ele chega lá, né, com o trato gastrointestinal cheio, qualquer rompimento que houver nesse trato gastrointestinal contamina a carcaça. Porque a gente sabe, né, que na digesta, nas excretas desses animais, tem micro-organismos. Então, ele tem que chegar lá com o trato gastrointestinal vazio, tá? Mas não tanto, porque se eu começar a esvaziar demais, ele começa a desidratar. Então, por isso que a gente estabelece o tempo. Tá? Então, vai fazer a apanha, aproximadamente 3 horas antes da apanha, o produtor tira a ração. Que aí, até fazer a apanha e ele chegar no abatedouro, vai dar aproximadamente às 8 horas. Tá? Então, sempre que possível, evitar tumulto e barulho. Depois eu vou mostrar umas fotos para vocês verem como o pessoal faz. Né? A gente cerca os animais em grupos menores, pega o animal pelo dorso, coloca em torno de 7 a 8 animais na caixa e depois manda para o abatedouro. O jejum eu já falei, vou pular aqui, tá? Uma recomendação, tá, que nós temos é que no momento de fazer a apanha do animal, o galpão ele seja iluminado com luz azul,
tem muitos galpões que, se você chega, ele já tem algumas luzes azuis no decorrer do galpão. Qual que é a função dessa luz azul? A luz azul, gente, ela anula a capacidade visual da ave. O que isso quer dizer? Que ela não consegue ver o que está acontecendo. Então, se ela não vê o que está acontecendo à volta dela, ela tende a ficar mais tranquila. É como se estivesse num período de escuro, né? Então, as pessoas que estão trabalhando conseguem visualizar o animal, mas a ave, ela tem dificuldade para essa visualização. Então, tanto para poder fazer a apanha, quanto no recebimento dos animais lá no abatedouro, tem luz azul, tá? Para poder deixá-las mais calmas. Sempre pegar pelo dorso, essa é a melhor maneira. Pega o frango, segura a asa de um lado, segura a asa do outro e coloca dentro da caixa. Porque o frango é extremamente pesado, tá? E é um animal jovem. Nós abatemos eles com 6 semanas de vida, é uma criança ainda. Se a gente for levar em consideração as aves, né? Então, se eu pegar esse animal pelas patas, como ele é pesado, eu posso, e ele é um animal jovem, desloca muito fácil as articulações. Então, eu posso ter lesão de pata. Se eu pego pelas asas, desloca, tem lesão de asas. E essa parte que chega lá com hematoma, ela tem que ser descartada. Isso não pode ir para o consumo humano, né? Então, é prejuízo. Então, a forma mais correta é você pegar pelo dorso contendo as asas, tá? Coloca dentro das caixas, aqui, como foi dito, certo, em grupos menores, né? A equipe de apanha é da indústria, viu, gente? Então, quem manda, ela é contratada pela indústria, né? A indústria manda a equipe de apanha coloca os animais dentro das caixas, transporta essas caixas ao longo, né, do galpão. Normalmente eles utilizam esses canos PVCs, né, ou até mesmo sistema de esteira, né, que esses canos aqui faz com que a caixa deslize mais fácil, né. Aqui já tem um sistema de esteira para levar para o caminhão, ó. Então, coloca a caixa, ela vai ser transportada para o caminhão. Passar aqui, depois eu volto para falar daquilo ali. Tá aqui mostrando, ó. Levando, né, sistema de esteira para dentro, e lá no caminhão vão ficar pessoas ajeitando esses animais. Acabou, né, de ajeitar esses animais. O caminhão vai ser lacrado, esse daqui é um caminhão, forte caminhão mais antigo, mas hoje em dia, os caminhões mais novos, depois vocês podem prestar atenção nisso quando vocês verem na estrada. Ele tem um X aqui, né, e tem um cadeado. O caminhão lacrou. Esse lacre só vai ser aberto no momento que chegar na abatedoura. Se for, né, uma distância mais longa, um dia mais quente, molha-se essas aves, para elas não sofrerem estresse térmico durante o processo de transporte. E aí esse caminhão segue para o abatedouro. Tá? Voltando aqui. Falei para vocês de apanha manual, que a gente pega o animal pelo dorso. Existem atualmente, gente, algumas máquinas que fazem o processo de apanha automática desses animais. Então, conforme vocês podem observar aqui, ó, isso daqui são dedos de borracha. Aqui eu tenho, né, o manipulador do equipamento, né? E esse equipamento, ele vem rodando ao longo do galpão, tá? E esses dedos de borracha, eles vão girando e mandando o frango aqui para dentro. Podem observar aqui, ó. Ele vai entrando aqui. Aqui no final, fica uma outra pessoa com um carrinho com as caixas. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês verem. E aí a pessoa, ela vai só colocando os animais na caixa, tá? Esse tipo de apanha, gente, por incrível que pareça, a gente olha assim e fala assim, deve machucar demais os animais. Mas não. A apanha automática causa menos lesão nos animais do que a apanha manual, tá? Ela lesiona menos os animais. Acaba-se tendo, né, questão de custo, né, porque aí você não precisa ter uma equipe tão grande para poder fazer a apanha, você diminui custo com mão de obra, tá? Porém, aqui no Brasil, a gente praticamente não vê essa questão aqui, ó, de apanha automática. Aqui no Brasil, a apanha ainda é feita de maneira manual. Por quê? Por 2 aspectos importantes. Primeiro, aqui no galpão, nós temos aqui no Brasil, nós temos galpões de diferentes níveis de tecnologia. Muitos desses galpões, principalmente os mais antigos, eles têm vigas internas,
né? Então, esses galpões com vigas internas, viga no meio do galpão para sustentar o telhado, eles não permitem, né, com que se faça um bom manejo da máquina transportadora, né, a apanhadora de frango. Então, assim, a gente não consegue implantar de maneira eficiente essa questão da apanha automática aqui no Brasil. Ia requerer dos produtores, né, alterações estruturais bastante grandes nos galpões, o que, consequentemente, aumentaria o custo do produtor, tá? Então, aqui no Brasil ainda se pratica muito a questão da apanha manual. A gente praticamente não tem apanha automática. Mas em alguns países, né, países norte-americanos, países europeus, né, o pessoal pratica bastante a questão da apanha automática. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Com relação ao frango? Não. Não? Tudo sossegado? Não tem nenhuma dúvida de como que é feita alguma coisa? Esse é o momento. Não, tá de boa. Então, tá bom. E aí eu vou dar uma geralzinha sobre a produção de galinha, então. Pode ser? Pode ser. Pode. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar a gravação e reiniciar, que aí já fica 2 documentos para eu colocar lá no material de vocês, tá?